Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a arte de fazer vinho artesanal premiado se expande pelo país. E uma nova região vinícola nasce no Espírito Santo, impulsionada pelo legado da imigração italiana e pela dupla poda, técnica que aumenta o sabor da uva ao mudar a colheita do verão para o inverno. Cresce a procura pelas galinhas de Angola, que chegaram ao Brasil com os colonizadores portugueses. E hoje já contam com criadouros especializados. São aves que dão alarme de perigo e fazem uma limpeza de pragas, como aranha e escorpiões, por onde passam. Singatoca negra, a mais grave ameaça ao cultivo de bananas no mundo, é identificada em município de Minas Gerais. Cultivo de morangos no lugar do fumo continua a se expandir em Santa Catarina. Produtores que fizeram a mudança estão satisfeitos com a rentabilidade. Pimenta do Reino é mais um produto exportado pelo Brasil que sofre prejuízos na safra por culpa do clima. O Agrocultura está começando. Cresce a procura pelas galinhas de Angola, espécie que chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Conhecidas por dar alarme de perigo e eliminar pragas como aranha e escorpiões por onde passam, elas já contam até com criadouros especializados, como mostra a repórter Grace Sauer, da nossa parceira RBA de Rio do Sul, Santa Catarina. O passinho apressado e o barulho indicam: tem intruso no quintal. Sempre atentas à movimentação, elas dão sinal de alerta quando algo foge da normalidade. A galinha da Angola, conhecida também como angolista, capote, guiné e outros nomes, convive assim, em grupo, e facilmente divide espaço com outras aves. Essas são do Altamir, o Fritz, que mantém um criatório no município de Braço do Trombudo. Ele se dedica à atividade desde 2018. Começou por acaso, quando compartilhava fotos de garnizés para venda, aí as angolistas apareciam nas imagens e atraíam mais atenção. O pessoal nos grupos, no WhatsApp, eles perguntaram: você tem Angola? Ah, você tem Angola? Ah, tem algumas. Daí que começou a despertar a criação da galinha da Angola e a necessidade que teria dentro de uma propriedade para eliminar escorpiões e vários outros insetos que tem numa propriedade que eles acabam eliminando. Hoje ele investe na criação de angolistas de pelo menos 6 tipos, com cores diferentes, e comercializa filhotes e ovos na propriedade. Essa, a gutera, que chama a atenção pelo topete, recém chegou ao sítio para ele iniciar a criação, que vai demorar um pouco. Aquela pedrez, no tamanho normal, eu não tenho mais. Eu tenho a pedrez, que é a francesa, que ela chega a dar 4 quilos, mas eu tenho a outra, que é a lavanda, tem a roxa real, tenho a chocolate, a branca, a canela e a coral blue. Tenho essas 6 cores e a pedrez, que é a francesa gigante. O Altamir mantém no criatório umas 450 angolistas, entre adultas e filhotes. Os pintinhos são divididos nesses viveiros conforme o tamanho. Aqui chegam aqueles de 1 dia. Neste outro espaço ficam os de 14 dias. E os maiores, de 21 dias, estão prontos para a venda. O valor varia conforme a coloração da ave. Geralmente fica entre R$ 15 e R$ 25 por filhote. Os ovos são vendidos a R$ 120 a dúzia. O período de postura da galinha da Angola vai de setembro a março. O seu Altamir chegou a recolher até 160 ovos em um único dia. Aí eles são trazidos para cá, onde ficam as chocadeiras, em ambiente com temperatura e umidade controladas. Isso aqui é a temperatura e a umidade, quer ver? A umidade, ó. E dentro do ambiente, dentro da sala da incubação, eu tenho que ter um ar-condicionado. Numa temperatura dessas agora, lá dentro chegaria a 45, quase 50 graus. Ela ia acabar morrendo também dentro da incubação. Aqui ele também faz a ovoscopia. Através dessa luz, emitida com um ambiente escuro, é possível verificar se os ovos são férteis. O criador ainda ajuda alguns pintinhos a saírem da casca quando necessário. Se a umidade for acima, aquela membrana, a pele, ela fica muito emborrachada, você tem que ajudar. Mas o mais complicado é você abrir uma chocadeira por curiosidade. Poxa, está nascendo, eu vou lá abrir.
Ele dá um choque quando você deixar a chocadeira ligada, ela dá um choque térmico naquela pelezinha da membrana, ele fica grudado no ovo e o filhote não consegue se virar mais. Daí você tem que acabar ajudando, mas tem que ter um conhecimento, senão você acaba matando o filhote também. A atividade, que começou por acaso, fez o criatório do Altamir se destacar no estado. Ele já recebeu aqui clientes de municípios distantes, como Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Primavera do Leste, no Mato Grosso. A preferência pelas aves é justamente por elas ajudarem no controle de pragas e darem sinal quando ocorre algo estranho na propriedade. Ela despertar quando tiver algum inseto, alguma coisa maior dentro de uma propriedade, ou até pessoas estranhas, elas acabam alarmando. Elas fazem um barulho que a pessoa vai despertar, tem alguma coisa de diferente, vou lá ver. Mas tem criadores que eles vieram procurar para comprar, para combater o verme da ovelha, que de manhã cedo ele falou que o verme da ovelha ele está na ponta da grama. E Angola levanta antes e vai lá beliscar a ponta da grama e come uma parte do verme da ovelha. O criador destaca que no Ceará é comum a venda da galinha da Angola para consumo da carne. O forte da galinha da Angola é lá para o Ceará. Para lá ela até em supermercados tem, para venda, para abates. Aqui o pessoal ainda tem o hábito de achar que Angola é só para combater insetos e fazer barulho, mas o hábito de consumo ninguém tem. Você tem que fazer ensopado. Eu também já fiz no espeto, assim, num galeto, também fica bom. Hoje você matar uma galinha nova da Angola, ela tem uma carne mais saborosa do que uma galinha normal mesmo. Tem relatos que até médicos recomendam comer ovos da galinha da Angola. O Altamir divulga o trabalho neste perfil no Instagram. Apesar dos desafios da atividade, que exige uma série de cuidados, ele está contente com o ofício, já que sempre gostou da lida com aves. Não é só a necessidade da lucratividade, mas o gostar também, né? Tudo que você faz gostando parece que dá mais certo, né? Veja a seguir no Agricultura. Pior praga da banana no mundo é identificada em município de Minas Gerais. Mais um produto exportado pelo Brasil sofre prejuízos com o clima, a pimenta do reino. Pequenos produtores rurais de Santa Catarina continuam a trocar a cultura de fumo pela de morangos. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Pimenta do reino é mais um produto do agro exportado pelo Brasil que tem quebra de safra por causa do clima. E singatoca negra, a mais grave ameaça ao cultivo da banana no mundo, é identificada em município de Minas Gerais. A doença da banana foi identificada em uma propriedade no interior de Minas Gerais. A enfermidade nas árvores pode diminuir bastante a produtividade de quem cultiva a fruta. O nome científico da doença provocada por fungos é Singatoca negra e um foco foi identificado em uma propriedade na cidade de Jaíba, no norte de Minas. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Agricultura do Estado. A praga é responsável pela morte de folhas, o que acarreta na perda de produtividade. Dessa maneira, há poucos cachos e a diminuição do tamanho deles nas bananeiras. De acordo com a Secretaria de Agricultura, medidas rigorosas serão implementadas e todos os produtores de banana do município serão obrigados a atender a essas novas regras. Quem não seguir na linha poderá ser proibido de comercializar a fruta. Apesar das drásticas medidas tomadas pela Secretaria de Agricultura, a pasta informa que, caso consumido, o fungo não causa riscos diretos para a população. Esse grãozinho preto levemente picante de procedência asiática já foi muito utilizado na culinária real na época do Brasil colônia, pois resistia às longas viagens de navio e ainda ajudava a conservar os alimentos. Na época, o comércio da pimenta do reino era tão forte que o grão já chegou a ser utilizado como moeda. De acordo com dados de cotação de pimenta do reino no Espírito Santo, o preço do quilo saiu de menos de R$20 no início de 2023 para R$33 em 2025. Atualmente, o estado é o maior produtor e exportador da pimenta do reino do Brasil, responsável por mais de 60% da produção nacional. Na pauta de exportações do agronegócio capixaba, a cultura ocupa a terceira posição, um ciclo de ascensão que durou 10 anos. E a produção, que era de 7.600 toneladas em 2013,
pulou para 77 mil toneladas em 2023. No entanto, desde o final de 2022, o estado vivencia um ciclo de quebra de safra, que gira em torno de 30%. Isso fez com que o estado capixaba perdesse parceiros comerciais, como Estados Unidos e alguns países da Europa. Em 2023, foram exportadas 54,5 mil toneladas de pimenta. Em 2024, 35 mil toneladas. Que a gente já vivencia os impactos das mudanças climáticas. Aqui nós tivemos de 2022 para 2023, em forma de 10% de quebra de safra, depois de 2023 para 2024, mais quase 30% de quebra, em função de seca em períodos estratégicos, em período de formação dos cachos, Quando os produtores falam, a gente teve os cachos banguelos, onde você tem a formação do cacho, mas não tem o pegamento do ciclo, não tem o enchimento. Então, esses problemas são problemas que a gente tem que conviver. Embora os produtores não tenham sentido impacto em relação aos valores pagos, o cenário levou o Espírito Santo a buscar estratégias para fortalecer a cadeia produtiva da especiaria. Nós estamos aqui no Espírito Santo, nosso plano estratégico de longo prazo, que é o PDAG 4 ciclos de planejamento estratégico da agricultura do Espírito Santo, a parte das boas práticas agrícolas, as práticas regenerativas que vão imprimir uma maior resiliência aos cultivos, fazendo com que os produtores e as plantas sofram menos impacto do clima. Então a gente tem uma produção um pouco mais estável, mas ao mesmo tempo que a gente possa olhar por todo o entorno, ter uma irrigação eficiente, ter uma condição de cultivar de maneira mais prática e pragmática e trazendo também a pesquisa científica, que é um outro esforço importante. Nós temos no Espírito Santo um arcabouço de projetos já em andamento voltados para a pesquisa da pimenta e contratamos agora um grupo de projetos, tem 6 projetos com R$1.400.000 dedicados exclusivamente à pimenta, e onde o tema central é essa convivência com os eventos extremos climáticos, para que a gente tenha produção e produtividade constante. Um dos principais pilares do programa será a criação de um currículo de sustentabilidade específico para a pimenta do reino, inspirado no modelo bem-sucedido aplicado à cafeicultura. Um protocolo que vai orientar a nossa assistência técnica aos produtores para analisar os quesitos ambientais, sociais, mas também econômicos da produção. Porque a gente tem um ditado que diz que o produtor que está no vermelho não consegue cuidar do verde. Então a gente olha para o econômico, mas a gente traz o aspecto social, ambiental, para que a produção esteja adequada e que se conecte com as demandas dos principais mercados consumidores mundiais. Veja agora outras notícias do campo. Mais agricultores trocam o cultivo de fumo pelo de morango em Santa Catarina. Como mostra pra gente o repórter Caio Marsani. É na comunidade de Pinheiro Alto, em Presidente Getúlio, que a família da Erondina trabalha com o cultivo de morangos. Hoje são cerca de 50 mil pés plantados numa área que passa de 1 hectare. Esse trabalho começou há 3 anos, quando a família resolveu deixar o cultivo do fumo. A gente plantava fumo e eu também tinha mutirão, Eu colhia fora. Então, de repente, a gente acabou tendo uns porquês, então acabamos conhecendo um produtor de morango, e acabamos trabalhando com ele. Então, como eu vi que o negócio era um negócio bom, então a família inteira ela acabou se envolvendo e hoje nós estamos no morango. É satisfatório trabalhar com morango, o pessoal é muito bom, é gratificante. Eu vou ser sincera que sim, pra gente foi, Eu amo todos os produtores de fumo, a gente foi, eu em particular, 20 anos, Então, assim, só que a troca para mim foi ótima. No último ano, o plantio de mudas quase dobrou e o objetivo é continuar aumentando a produção. A Erondina conta que o cultivo pode ser lucrativo, mas ele dá bastante trabalho. Primeiramente foi dando certo, a aceitação no mercado foi boa, Então a gente acabou o quê? Acabou tendo mais vontade, mais força, mais ânimo, Então fomos para cima do problema e decidimos aumentar. Gera mais trabalho, que a gente tem uma equipe que nos auxilia, Uma equipe muito boa, maravilhosa, todos. Então, essa foi a parte da gente querer aumentar. É domingo a domingo, A gente colhe e limpa. Então, assim, é gratificante, mas é bastante trabalhoso, Mas, assim, eu super indico, tá? É um trabalho gratificante, muito bom.
tudo que é produzido por aqui já tem destino, seja o morango vendido após a colheita ou então congelado. A gente atende uma boa porcentagem ao consumidor final, né? E a gente já está em mercados, né? Alguns mercados. Então, a gente já está fazendo parceria, né? com cooperativa, né? Então, com escola. Né? Essa semana assinei um contrato, foi maravilhoso, foi gratificante, né? Então, assim, a gente pretende expandir, né? Ir para mais alimento e aí para frente, né? Atender escola, os mercados, panificadoras, açaí. Outro diferencial dos morangos Vitória é o serviço de entrega. A gente entrega toda a região aí, né? Desde que encomenda, geralmente um dia antes, né? E eu achei uma coisa top, por quê? Porque você está em casa, tipo assim, eu queria um morango. Tu não vai mais precisar se deslocar. Então você chama, o morango está chegando. E o mais interessante, ele é colhido no dia, fresco, já entregue, né? Então é um diferencial muito grande que eu vejo. O objetivo aqui na propriedade de Presidente Getúlio é fazer a diversificação de culturas. Por isso que foram implantados mais 1.000 pés de pitaia, que já devem produzir a partir do ano que vem. Fim de fevereiro, março, baixa a produção. Então a gente tem que ter um outro meio de vida, porque a planta ela vai continuar comendo, a planta vai te dar gasto, né? Então eu pensei em algo que a gente pudesse, que não apurasse muito com o morango. Então a pitaia, além de ser uma fruta linda, maravilhosa, né? Então eu achei que vai encaixar super bem. A Erondina conta ainda que a produção de morangos pode ser uma boa alternativa para famílias que querem diversificar a propriedade. Mas vale a pena, sim, super indico. É uma alegria para a criançada. Tem espaço para todos, né? Fica claro isso. Então eu digo assim, o Morangos Vitória ele tem um grande diferencial. Né? Isso nasceu de mim mesmo em particular. Não vim para atrapalhar, vem para quê? Para somar. Você planta morango, não tem, liga para mim, eu cedo para você. Eu tô sem e vice-versa. Então a gente nasceu do nada para somar do lado das pessoas que já sabem, estamos aqui para aprender. Né? Veja a seguir no Agricultura. Nova técnica de plantio impulsiona a produção de vinho artesanal fino, uma tradição dos imigrantes italianos no Espírito Santo. No interior do Espírito Santo, o legado dos imigrantes italianos segue vivo nas vinícolas da região. Entre colinas e parreirais, a tradição da produção de vinhos finos floresce com o sabor da história. Cada garrafa é um convite a saborear a memória e a paixão de povo que fez do vinho uma arte. Como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Eis o vinho. Uma tradição dos imigrantes que colonizaram o interior do Espírito Santo. Essa vocação vem da cultura italiana, que vem buscava já desde o início um material para se desenvolver a viticultura e o vinho, né? Como os primeiros italianos chegavam aqui e falavam terra senza pane, senza vino, porque realmente era uma terra a ser explorada e eles trouxeram a cultura e essa tradição. Eu poderia estar nesse momento passeando perfeitamente por um vinhedo no interior da Itália. Mas não, nós estamos no Brasil, mais precisamente no Espírito Santo. Esse aqui é o Vale Tabocas, em Santa Teresa, uma região que tem vocação na produção de vinhos finos e especiais. E o Vinícius é o responsável por esse parreiral que nós estamos aqui visitando hoje. Vinícius, boa parte do Brasil tem uva. Tô vendo o parreiral vazio, por quê? Porque aqui nós usamos a técnica da poda dupla-poda, poda invertida. O que é a mudança da produção, em vez do verão, vai para o inverno. E quais são as variedades de uva que você tem aqui? Nós temos aqui a cultivar Alvarinho, que é um cultivar dos vinhos verdes portugueses, e a cultivar Cabernet Sauvignon em produção. Vinícius, passeando aqui pelo parreiral, a gente percebe que a estrutura dele é um pouco diferente, né? Por que você optou pela essa estrutura e não aquela, em que a uva fica pendurada na parte de cima? Então,
para vinhos de alta qualidade e excelência, nós buscamos sempre um sistema de condução em espaldeira. Tá? Então aqui seria o que os franceses chamam de civô modificado, com uma linha única de condução, e nós usamos aquele método de cordão esporonado, como se chama na Itália, que é um cordão permanente, que é a parte principal da onde conduz os braços dos ramos de produção, né? O braço que da é isso aqui. E daqui saem os ramos de produção, né? Dos ramos de produção, nós vamos efetuar a poda aqui, a poda de produção, dessa linha, tá? Eu já visitei alguns parreirais em que o sistema de irrigação era por meio de gotejamento, de cima para baixo. Sim. O seu aqui tá todo embaixo, né? Sim, aí foi uma questão de manejo nosso, né? No passado nós chegamos a usar na primeira linha, inclusive, tá? Mas como nós tínhamos alguns animais que vinham aqui, então a gente acabou passando mais para baixo, escondendo um pouco sobre uma vegetação. Mais próximo do solo. Mais próximo do solo. Aí acabou um pouco esse problema. Vinícius, é preciso fazer a renovação do vinhedo? Sim, em determinadas circunstâncias é necessário, porque a uva ela estabiliza a produção depois do terceiro ano de plantada, né, do cultivo, terceiro, quarto ano, e até 25 anos, pode chegar aí até os 30 anos produzindo com constância, porém depois há um decaimento da produção. Aí faz necessário a renovação das parreiras. A gente pode dizer que Santa Teresa vai despontar de agora em diante nessa produção de vinhos diferenciados? Sem dúvida. Inclusive já está se consolidando, né? Conseguimos uma pontuação muito boa na safra 19/20, com 92 pontos, medalha de grande ouro. Já conseguimos pontuações boas também anteriores, com medalhas de ouro, pratas. E então está se consolidando. Com o tempo, Santa Teresa, essa nova safra de vinhos nobres também, e todo o trabalho, investimento que tem sido feito aqui, só vem a consolidar o trabalho, todo o nosso trajetório e o nosso projeto final. O vinho no Brasil vai muito além de uma bebida. Ele representa cultura, tradição e o fortalecimento de um setor que não para de crescer. Hoje, são 10 regiões reconhecidas pela excelência na produção. 6 delas estão no Rio Grande do Sul, estado que carrega no DNA a história e a tradição vinícola do país. E esse mercado vem se expandindo. Nos últimos anos, o consumo médio per capita chegou a 2,7 litros por ano, acompanhando a valorização dos vinhos nacionais e o interesse dos brasileiros por novos rótulos e experiências. E bem diferente da indústria, a produção artesanal de vinhos finos é uma arte. Qual que é o segredo? Qual é a alquimia que o Vinícius faz para conseguir esse vinho fino? Onde que entra o seu trabalho nisso? Vem do estudo, da experiência, dos trabalhos que eu fiz em vinícolas na Itália, dos trabalhos que fiz em vinícolas no Brasil. E buscando, somando isso, a gente vem aprimorando e conhecendo cada vez mais com profundidade também aquilo que o nosso consumidor quer, né? E principalmente observando o que harmoniza com o nosso vinho. Nós fazemos vinhos que venham a adaptar totalmente, harmonizar totalmente com a gastronomia capixaba. Vinícius, a uva foi colhida. Qual é o primeiro passo para transformar uva em vinho? O primeiro passo é a seleção ideal de cachos, porque a uva representa 80% da qualidade do vinho final. Esses grãos com líquido vão ser bombeados para os tanques de fermentação. Desses tanques de fermentação, a temperatura controlada, vai ser elaborado o vinho.
Olha, gente, o dia que a televisão tiver aroma, vocês vão conseguir perceber um pouquinho do que é estar aqui bem próximo, cheirando esse vinho produzido aqui na região do Vale Taboca. A gente já percebe, esse aqui, pelo visto, é um Cabernet Sauvignon. E a gente percebe que ele é bem encorpado. É uma característica das uvas daqui? Sim, o vinho de dupla poda ou vinho de inverno, realmente aqui na região dá vinhos com bastante estrutura e com muita intensidade de cor. Vamos fazer um brinde? Vamos. Vamos? Um brinde a vocês e a essa maravilha, esse vinho nobre de Santa Teresa para todo o Brasil. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.